estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre segunda lei de Mendel e noções de probabilidade. Vamos lá? Olha só, segunda lei de Mendel, o que ela diz? Genes responsáveis por duas ou mais características separam-se de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. É isso que está mostrando nessa figura. Então, dois genes diferentes, né, para características diferentes, estão situados em cromossomos diferentes, então eles se separam de forma independente. E pode surgir diferentes combinações na formação dos gametas. Então aqui eu posso ter um gameta, no caso de um organismo heterozigoto, azão-bezão, azinho-bezinho, azão-bezinho e azinho-bezão. Então pode se combinar de formas diferentes. Aqui está um exemplo, né? Então Mendel estudou as ervilhas. Então a gente vai estudar aqui duas características referentes às ervilhas de Mendel. Olha só. A geração parental era homozigota. Um deles, homozigoto recessivo, o outro homozigoto dominante. Quando eu faço o cruzamento, eu vou ter 100% da geração F1 de híbrida, ou seja, duplamente heterozigoto. Aqui nas letrinhas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Se eu pego esses indivíduos de F1 e faço o cruzamento, eu tenho diferentes combinações que estão representadas nesse quadradão de Pinet para vocês. Tá? Então, sempre eu vou juntar agora de 2 em 2, porque eu estou estudando duas características. E isso vai me dar uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso aqui. Como? Como eles se segregam de forma independente, eu posso fazer o cruzamento de forma independente e depois eu junto os resultados. Então, como é que eu faria isso? Eu faria primeiro o cruzamento referente à cor da ervilha, depois faria de forma separada o cruzamento referente à textura da ervilha, que é isso que está aqui. Ó. Então, vou fazer o cruzamento Vzão, Vzinho. Então, tá aqui, ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Agora eu vou fazer quanto à textura. Então, também é heterozigoto. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, aqui eu tenho, ó, 3 ervilhas amarelas para uma verde, 3 ervilhas lisas para uma rugosa. Se eu juntar essas proporções aqui agora, o que eu vou ter? Eu vou ter 9 ervilhas amarelas e lisas, eu vou ter 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e uma verde rugosa, ou seja, 9 para 3 para 3 para 1. A mesma proporção que apareceu naquele quadradão de Pinet, só que de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais fácil de fazer. Até porque se você erra alguma coisa, é mais fácil de você identificar do que você fazer aquele quadradão de Pinet. Então, a sorte de Mendel aqui está dizendo que foi ele estudar características que estavam presentes em cromossomos diferentes. Se ele tivesse estudado características que estavam ligadas, que estavam no mesmo cromossomo, ele não teria obtido esses resultados. E provavelmente ele ia ter se batido um monte para fazer ali as teorias dele. Mendel, ele estudou cerca de 9 anos cruzamento de ervilhas para chegar nesses resultados. Isso estudando características em cromossomos diferentes, né? Se ele tivesse estudado junto, talvez não teria chegado em conclusão nenhuma. Em nenhuma conclusão, né? Então aqui está dizendo que apesar de sorte, a gente não está desfazendo das teorias de Mendel, tá, gente? Os alelos, eles têm que estar localizados em cromossomos diferentes, senão não é segunda lei. Então, ele é o pai da genética. Olha só essa tirinha aqui que está falando pra gente. Este é Mendel, o primeiro cientista a propor uma teoria de hereditariedade. Ele foi responsável pelas descobertas dos genes situados em cromossomos e sua distribuição pelas células filhas nas divisões meióticas. Ao menos é o que dizem. E daí Mendel ainda fala, né? Caramba, eu nem sabia que sabia tanto. O que é importante daqui, gente? Mendel, ele é o pai da genética, sim. Ele é muito importante para a genética, mas ele não sabia de tudo isso que a tirinha está falando. Então, primeira coisa, ele não foi o primeiro a propor uma teoria de hereditariedade. Por quê? Porque existiram muitas teorias antes, né? Antes de Cristo já tinham teorias tentando explicar o porquê que a gente se parecia com pai, com mãe e assim por diante. Só que é a teoria dele que a gente aceita até hoje, tá? Mas existiram outras pessoas antes. O que mais? Olha só. Mendel não tinha conhecimento algum sobre termos como genes, cromossomos, meiose, ele não sabia de nada disso. Tá? Então, apesar da gente falar disso quando fala das leis dele, não foi ele que pensou nesses termos. Tudo bem? Então, a gente diz que isso é o Mendel mítico, porque ele não sabia de tudo isso. Ele soube dos princípios fundamentais, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre genética, segunda lei de Mendel e probabilidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve!